você já ouviu falar na Latino Makeup? Porque é isso que nós vamos reproduzir hoje. Aqui temos algumas inspirações desse estilo de maquiagem para conseguir reproduzir. E o evento de hoje é uma festa de dancehall que eu acho que pede uma maquiagem latina. Inclusive, coloquei até um top para combinar um pouco mais com a ocasião. Depois eu mostro o look com detalhes. Por isso a gente vai reproduzir essa proposta de maquiagem que eu acho que tem tudo a ver com esse tipo de evento. Seja um dancehall, seja o funk, o reggaeton, eu acho que tem tudo essa mesma vibe. Daquela mulher poderosa, gostosa, pegando a vibe aí de euforia que tá bem alta, bem Mad Paris. Eu acabei de sair do banho, então eu estou com a pele limpa, eu já vou hidratar. Para isso eu vou utilizar esse cremezinho da latinha azul da Nivea, principalmente aqui abaixo da olheira, onde no meu caso tem bastante linhas finas, é uma área mais ressecada, esse creme é perfeito. Eu gosto de passar ele por toda essa região dos olhos. Gosto também de passar um pouquinho no canto do nariz, porque também é mais ressecadinho. Então assim, como ele é um creme um pouco mais denso, você passa só nas áreas onde você sente que é mais sequinha. Como é uma festa, um rolê noturno, eu não vou fazer uma super preparação de pele. Já vou no básico que eu sei que funciona, que é o quê? O hidratante e uma blindagem. De blindagem a gente vai utilizar a da Call Beauty. Essa daqui é a cor rosé. Eu não sinto que dá muita diferença assim em relação à cor na pele, tá? É bem leve o brilho dela. Vou passar de um lado só pra mostrar pra vocês. Ela realmente deixa a pele mais brilhosa, tal, preparada pra receber a base, mas não fica com a cor que tá na embalagem, então pode comprar sem medo. Enquanto a pele vai absorvendo a blindagem e o hidratante que a gente aplicou, vamos fazer os olhos. Eu prefiro começar com os olhos porque assim eu sinto que o acabamento da pele fica muito mais bonito, ainda mais porque a gente vai usar preto. Já vou começar fazendo a base para o esfumado com corretivo. E eu vou utilizar o Studio Fix da MAC. O meu é na cor NW15. Então aplica um pouquinho e espalha ou com uma esponja ou com pincel. Eu gosto muito de usar pincéis, principalmente esse daqui para a região dos olhos com corretivo. Eu sinto que ele deixa um acabamento muito mais bonito. É como se fosse um pincel kabuki, que a gente usa para base, só que para corretivo. Então ele encaixa muito bem na região dos olhos, além de espalhar fácil o produto. Para a sobrancelha, a gente vai utilizar o Brown Rise. Eu gosto desse produto porque eu sinto que ele joga bem os pelinhos lá para cima. Não é uma máscara à prova d'água, tá? Mas ela resiste bem assim no rolê. Só não pode ficar cutucando aqui em cima depois, bater na mão, nem nada do tipo, porque senão ela fica com aquele acabamento esbranquiçado, sabe? Fica com muito atrito, aí a película que ela cria nos pelinhos da sobrancelha acaba abrindo e aí fica branquinho. Isso acontece também se você usa um fixador de maquiagem muito forte e fica tendo muito atrito na pele. Pode criar essas rachadurazinhas e aí ele começa a descamar. Com um pincelzinho de esfumar e uma sombra marrom, a gente vai começar a base do esfumado. Eu quero que ele seja mais gateado, então eu vou pegar ele bem rente à raiz dos cílios e puxar aqui pra fora. Vou começar com esse tom intermediário de marrom. Depois aplicar o mais clarinho só pra dar um bom acabamento nas bordas. Então deposita bem aqui rente à raiz dos cílios, no canto externo dos olhos. Eu vou puxar até o meio do olho, tá vendo? Até aqui. E pra fora. Então depositou o produto, começa a esfumar. Não tem problema não ficar com a linha extremamente reta agora, o acabamento perfeito, porque a gente vai limpar isso, aproveitando que a pele ainda não está feita. Essa é a maior vantagem. Com a cor mais clarinha agora eu vou pegar e esfumar. Ó, com o olho aberto eu consigo ver até onde tá indo a sombra. Aqui eu tô sentindo que precisa de um outro pincel. Troquei para um pincel mais fofinho e com a sombra mais clarinha eu vou esfumar novamente. E com a mais clarinha eu vou pegar aqui do canto externo e subir até o meio da sobrancelha. Assim a gente dá um pouco mais de profundidade para essa região. Tô aplicando, inclusive, acima do côncavo, que é essa linhazinha que a gente tem na dobrinha do olho, tô aplicando a sombra acima, porque assim ela vai ficar mais aparente, além de marcar a profundidade um pouco mais acima do meu olhar. Dessa forma eu desenho um côncavo novo no meu rosto. A base aqui do esfumado marrom é essa.
Agora a gente vai delimitar com um cotonetezinho para conseguir fazer a parte do delineado. Para não estragar a hidratação de pele que a gente fez, coloca a sua blindagem em uma plaquinha, em alguma superfície, tá vendo? Vem com um cotonete, pega, e aí você vai delimitar. Olha bem de frente no espelho e vem limpando onde você não quer que fique essa sombra. Dessa forma você consegue ter um acabamento profissional na sua maquiagem sem muito esforço. Que assim, você esfuma sem se preocupar se tá esfumando pra fora do olho, tá pegando na pele ou não. Mas ainda assim o acabamento fica bonito. E aí com o dedo eu venho dando umas batidinhas só melhorando o acabamento. Mas olha só como ele já ficou mais marcadinho. Truquinhos, né, amiga? Agora a gente vai de BT Velvet na cor Black pra fazer o delineado. Eu amo BT Velvet pra fazer delineado. Tem uma resistência muito boa, principalmente assim pra evento, pra rolê, qualquer coisa assim que você precisa que dure mais do que um lápis preto, por exemplo. Então eu gosto de colocar também na plaquinha e aí vem com um pincel fininho fazendo seu delineado. Eu comprei um kitzinho de pincéis na Shein ou na Shopee, não lembro, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas vem vários pincéisinhos chanfrados, tá vendo quanto ele é fininho? Esse tipo de pincel é perfeito pra fazer o delineado. Ainda mais quando você quer aquele delineado bem fino. Eu vou puxar o delineado no canto interno, então já vou começar com a parte interna dos olhos. Pegando na linha d'água superior. Isso é até um truque pra vocês fazerem e ter um acabamento pro na sua maquiagem. Às vezes a gente esquece que existe a linha d'água superior aqui dos olhos e não dá acabamento nela. Então ela fica de uma forma muito artificial se você não cuida. Então, passa o delineado aqui quando for fazer esse delineado bem alongado com o canto interno. Vai ficar muito bonito. Preenchi o canto interno, agora você vem puxando a linha seguindo a base que foi feita com o esfumado. Deixa sempre o pincel bem fininho, com pouco produto. Fez a primeira linha de base, você vai puxar mais ou menos do meio pra dentro. Tá vendo? Dessa forma. E aí você vem preenchendo por toda a raiz dos cílios. Vai fazendo de olho aberto, porque assim a linha vai ficando reta. De olho fechado, ó, tá vendo que ela tem uma leve curvinha, mas aberto fica reto. Delineado feito nos dois olhos, agora a gente vai pra pele pra conseguir depois finalizar o acabamento dos olhos. De base, eu vou misturar a Studio Fix com a Studio Radiance. A Studio Fix tá no subtom correto pra minha pele, mas o tom está errado. Enquanto a Studio Radiance tá no tom certo e no subtom errado. Então, misturando as duas, a gente vai chegar numa boa combinação. Só que antes de aplicar a base, eu vou aplicar uma camuflagem. Essa é a da Catarine Hill. Vou usar esse tom aqui mais quentinho, porque ele cobre bem minha olheira. Então, eu vou pegar com o dedo mesmo e dar umas leves batidinhas, só para conseguir construir essa camuflagem e ficar com o acabamento mais bonito na make. Não é sempre que eu uso camuflagem, mas para dias que eu quero que essa maquiagem fique com uma cara mais profissional, eu cubro, né? E temos aqui a parte da camuflagem. As minhas bases, uma veio com a pontinha quebrada, enquanto a outra veio certa. Então uma suja horrores, enquanto a outra fica assim, limpinha. Olha a diferença. Tudo isso porque esse bico tá quebrado. Enfim, né? Vou aplicar a base com uma esponjinha, dando batidinhos por todo o rosto. Mas olha como a cor já tá bem igual. Gosto de aplicar a base com uma esponjinha, ainda mais quando é coisa assim, de automaquiagem. E olha como a cor da base ficou perfeita pra minha pele. Realmente a mistura das duas é a cor perfeita pra mim. Eu nem falei, né? Mas a Studio Fix é a NC13 e a Studio Radiance a NC15. Que bom que eu tenho as duas, porque aí chega na cor certa, sem precisar fazer um ajuste com um corretivo colorido.
Se você tem aí uma base mais clara e uma mais escura, mistura elas, que você vai conseguir chegar muito próximo ao seu tom de pele, se não ficar igual. E tá vendo que eu não tô aplicando a base na região da olheira, porque aqui já é uma região que vai estar com a camuflagem. Aí vai aplicar o corretivo, aí se passar a base por cima, vai ser mais uma camada de produto que não há necessidade. Vai só ficar pesado e marcar mais as linhas. Então, quanto menos produto tiver nessa região, melhor. De corretivo, divas, também teremos o Studio Fix da MAC, o mesmo que eu usei na região dos olhos. Agora a gente vai aplicar um pouquinho dele nas nossas olheiras. Eu sinto que ele tá um pouquinho claro pra minha pele nesse momento, mas como a gente tá no outono entrando pro inverno, ele vai ficar na cor certinha, né? Porque minha pele é clara. E com aquele mesmo pincelzinho, eu vou aplicar o corretivo. Cuidando com os cantinhos pra não estragar o delineado. Mas olha como já fica uma boa cobertura das olheiras. Camuflagem ajuda bastante. Se você não tiver uma camuflagem e tiver um iluminador líquido, você pode usar o iluminador líquido nas olheiras, que já vai ajudar a camuflar bem também. Agora, se você tiver olheiras profundas, como é o meu caso também, porque além de ter a olheira roxinha, a minha também é profunda, então ela tem essa bolsinha aqui embaixo. Amiga, desculpa, mas maquiagem não vai cobrir isso. Esse declive que tem na pele, essa profundidade, ela vai continuar aparecendo, independente de você fazer uma boa correção ou não. Então, às vezes, dá a impressão que a olheira ainda tá ali, mas é só uma característica da pele, não tem muito o que fazer sobre isso. Olha que acabamento bonito que fica na pele. Nossa, eu gostei da mistura das duas bases. A Studio Radiance, ela é bem brilhosa, assim, um glow. Então, ela deu uma boa equilibrada. Ficou aquele soft matte, que eu acho lindo. Blush, eu recebi de brinde da Sephora. Esse daqui da Hair Beauty. Então, a gente vai fazer um teste com um contorninho e um blush. E é um iluminador. Olha só. Vamos fazer diferente. Aplicar o contorno da Bruna Tavares. E pra Latina Makeup eu sinto que pede cores mais frias. E fazer um leve contorninho. Eu gosto de aplicar o contorno dando batidinhos com o pincel, ao invés de vir arrastando assim direto. Porque assim eu sinto que você consegue ter um controle melhor da onde você tá depositando o produto, além de evitar deixar marcado. Então notem que eu sempre aplico aqui perto do cabelo e depois eu venho descendo com o restante do produto. Agora que a gente já tem uma boa quantidade de produto, eu esfumo. Fazendo movimento de vai e vem, movimento circular. E aí sim eu vou dando acabamento para esse contorno. Essa técnica de Latina Makeup tem sim o contorno mais marcadinho. Então eu vou fazer ele um pouco mais intenso do que tá desse lado. Até porque eu vou pra festa e tudo mais. Então essa maquiagem vai acabar saindo um pouco, né, da pigmentação com o tempo. Por isso você pode dar uma carregada a mais no seu contorno. E aplica também na testa. Amiga, as Latina Makeup tem contorninho no nariz, então a gente precisa fazer também, né? Vou usar um pincel assim, mais fininho, tá vendo? Ó o topinho dele como é. Porque assim eu consigo fazer um contorno melhor. Fica com o acabamento mais bonitinho, sabe? Então eu vou puxar seguindo bem a linha reta, aqui ó, essa região do meu nariz. Seguindo a linha do ossinho. Aqui, tá vendo onde faz essa dobrinha? Que eu já sei que é aqui. Eu gosto de fazer mais arredondado. Aqui na pontinha do nariz eu faço um V. E aí eu vou juntar aqui, ó, descendo numa linha reta. Que aí a gente já afina esse nariz. E temos já um narizinho contornado. Agora vamos tentar usar o blush, finalmente. Porque eu realmente nunca usei isso daqui, então eu nem sabia como ele vinha. Olha só o blush, a gente vai usar a cor Bliss. E eu vou usar esse pincel de blush que é menorzinho, que eu acho que vai dar uma controlada melhor para um produto líquido. Vamos aos pouquinhos, já que eu não sei a pigmentação. Que isso não abra na minha pele. Que tem isso, né? Eu tô usando um produto novo pra sair. Doideira.
Mas, nossa, ele esfuma fácil. Não tem muita pigmentação, também não peguei muito produto, né? Mas ele tá, tipo, sumindo na pele, né? É que a gente também não tem muito produto pra usar aqui, né, amigas? Então, vamos com calma. Só pra garantir que os dois lados vão ficar iguais. A parte do iluminador, eu vou aplicar com o dedo. Então, vou pegar assim. Porque a cor dele, eu acho que é um pouco escura pra minha pele. Mas a gente vai usar também, né? Já que eu abri. Nossa, não fez diferença nenhuma. Calma aí. Não tá fazendo diferença. Na verdade, eu tô sentindo que tá abrindo na minha pele. Então, nem vou tentar continuar usando. Esse não deu certo. Sem condições. Vamos finalizar a maquiagem do jeito certo. De blush, vamos utilizar o Rosa Boneca da Tata Beauty. Olha só que bonitinho. O blush quanto o iluminador é da mesma marca. E eu vou misturar as duas cores. É um blush que esfuma muito fácil. Ele tem uma pigmentação alta. Deixa um acabamento mais glow na pele, porque não é um blush opaco, um blush mate. É um blush com cintilância. Só que não é também aquele brilho grosseiro, sabe? Fica super delicado. É um acabamento muito bonito, muito sofisticado. Se tornou, de fato, sim, o meu blush favorito. Não é à toa que o coitado está nesse estado. Vou aplicar ele um pouco por cima, assim, da região do contorno também. Trazer mais pro centro aqui da maçã do rosto. Deixar bem esfumado. De iluminador, o Madre Pérola, a gente vai misturar as duas cores com o mesmo pincelzinho do contorno e do blush. E aplicar na região da têmpora. Esfuma, esfuma. Aí do outro lado, a mesma coisa. Sério, a junção deles, o glow que fica na pele é lindo. E aí com o dedo eu vou usar só a cor mais clarinha, que é a branca, pra passar na pontinha do nariz e aqui no topinho. Inclusive um pouquinho abaixo aqui do arco da sobrancelha. De pele vai ser isso no momento, então a gente só vai finalizar selando com pó. Eu ainda tenho o nosso querido pó de boca rosa, o meu ainda tá meio cheio, então a gente vai continuar usando. Tira aqui o excesso que pode ter ficado marcado, alguma coisa do corretivo. E com uma esponjinha de veludo, eu vou selar a pele. Gosto de tirar assim o excesso no dorso da mão pra não vir muito carregado. E vem dando batidinhos por todo o rosto. Cuida aqui na região abaixo dos olhos. Eu facilmente iria com a pele sem selar, porque eu acho que o acabamento que a base deixa é muito bonito. Porém, eu preciso que dure e eu não quero que fique com aquela sensação de grudinho na pele. Por isso eu estou selando a pele. Se eu usasse só a base Studio Fix, ela já tem um acabamento mais sequinho. Às vezes eu nem selo a pele quando eu uso ela, porque realmente fica muito sequinho. Mas a ocasião de hoje pede, né? E aí com o pincel fofão, você vem varrendo todo o excesso de pó. A gente aplica o pó, às vezes a pele onde você aplicou blush, iluminador, essas coisas, pode ficar mais fraquinho. Então você dá uma olhada e vê se você quer retocar alguma coisa. No meu caso, eu quero dar mais uma retocadinha no blush. Pega mais um pouquinho e só aplicar. Para finalizar de vez os nossos olhos, a gente vai voltar com BT Velvet e aplicar bem na linha d'água. Gosto de dar uma puxadinha assim e vir carimbando. Dar mais um acabamento e juntar o delineado da parte superior com a inferior, você vai vir realmente juntando aqui essas duas partes, deixando bem pretinho para dar o acabamento. E aí eu vou esfumar aqui, ó, um pouquinho fora da linha d'água, rente à raiz dos cílios. Agora a gente vai fazer o Foxy Eyes, né, que é o gatinho no canto interno. E a vantagem de usar um pincel chanfrado é que você consegue fazer isso com muito mais facilidade. Você vai virar o rosto um pouco de lado e posicionar sua mão. A ponta maior do pincel chanfrado é a que vai ficar para fora do olho. Então, eu vou virar o rosto um pouco de lado
tentar posicionar ele no meio dessa região aqui do cantinho lacrimal do olho e fazer uma linha reta. Fez o primeiro traço, aí você vai juntar com a parte de cima e sempre vem fazendo esse movimento aqui, ó, para deixar o produto mais concentrado na ponta do pincel. Juntou com a parte de cima, junta a parte de baixo também. E assim você já tem o Foxy Eyes feito. Agora é só repetir o mesmo processo do outro lado. Vira a ponta maior pra fora do seu olho e aí vem fazendo os tracinhos. Os últimos acabamentos da maquiagem, a gente vai aplicar máscara de cílios. Eu vou usar o Curvex pra deixar ele bem curvadinho pra cima, dar bastante volume. E de máscara de cílios vai ser a da Brascare. A bichinha já tá bem gasta, mas é que ela dá um volume tão lindo nos olhos que não tem como não usar ela. Posicione o seu espelho aqui abaixo de você para que você consiga olhar e ver desde a raiz dos seus cílios. Assim você consegue dar muito mais volume com o rímel. Olha só o efeito que dá com uma camada só da máscara desse lado, comparado com o outro que só tá com Curvex. Fica um efeito muito bonito, tipo bem cílio de boneca, e eu gosto que ela deixa ele bem separadinho. Os lábios vai ser aquele ombre lips, não tem como, Latina Makeup é isso, tá? Não tem como, gente. Vou usar esse daqui que é da Mary Kay, Batom Mate Efeito Pó, que é um lápis basicamente bem gordinho, olha só a embalagem dele. E olha como ele é macio, pigmenta muito fácil. Então eu gosto de aplicar assim no centro do lábio, com um pincel pequenininho eu venho dando os acabamentos. E na parte de cima dos lábios eu já vou pegar direto com o pincelzinho o produto e aplicar. E para finalizar, um lip oil ou um gloss, aí você usa o que você preferir. E esse é o resultado final da proposta de maquiagem inspirada na Latino Makeup. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal para aprender mais tutoriais de maquiagem como esse e acompanhar um pouco dos vlogs onde eu mostro mais a minha vida. Para mostrar para vocês o lookinho, eu fiz o lookinho com lenço, dei um nó aqui atrás e ficou assim. Acho que tá bem característico para esse tipo de evento. Tchau!